Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a relatividade restrita ou a relatividade especial de Einstein. Muito bem, durante a aula imediatamente anterior a essa, durante a última aula, nós estávamos tentando construir a seguinte expressão e então, aqui retomando rapidamente, a energia relativística elevada a expoente 2, C elevado a expoente 2 multiplicado por abre e fecha colchetes, nós temos módulo elevado a expoente 2 do vetor momento linear em 3 dimensões, mais massa de repouso elevado a expoente 2, módulo do vetor de propagação de uma onda eletromagnética, vetor velocidade de propagação de uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo, aqui C elevado a 2, e então nós encontramos essa expressão. Por fim, eu errei, me equivoquei, cometi erro escrevendo a seguinte expressão aqui. Podemos verificar isso exatamente nos últimos segundos da última aula. Então eu escrevi assim, raiz de índice 2 de módulo elevado a 2 do vetor momento linear tridimensional, mais massa de repouso elevado a 2, C elevado a 2. Então eu escrevi esse resultado aqui, mais ou menos, e este resultado a partir desse aqui, ou seja, existe um equívoco, pois o expoente elevado a expoente, a energia relativística elevada a expoente 2, esse expoente 2 pode ser reorganizado de modo a transformar-se em um expoente 1 sobre 2 no outro lado da igualdade. A questão é que eu esqueci e cometi erro e equívoco com relação a esquecer de multiplicar por C aqui ao lado da raiz de índice 2. Então eu esqueci do termo C elevado a 2, de modo que agora é o momento de corrigir. Peço compreensão, peço desculpas, vamos corrigir. Então, corrigindo, nós temos usufruindo, porquanto admitamos as propriedades de radiciação e potenciação. Aqui nós temos energia relativística, mais ou menos, C elevado a 2 multiplicado por módulo do vetor momento linear, módulo elevado a 2 do vetor momento linear, mais massa de repouso elevado a 2, C elevado a 2. Todo esse termo, sim, elevado a expoente 1 sobre 2. Como resultado, cuidadosamente, o C elevado a 2 elevado a expoente 1 sobre 2. Aqui, C elevado a 2 elevado a expoente 1 sobre 2, multiplicado pelo termo momento linear elevado a 2, módulo elevado a 2, momento linear, massa de repouso elevado a 2, C elevado a 2, esse aqui expoente 1 sobre 2. C elevado a 2 elevado a 1 sobre 2 é equivalente a C. Então aqui mais ou menos o C, velocidade da onda eletromagnética propagando-se no vácuo. E aqui módulo elevado a 2 do vetor momento linear mais massa de repouso elevado a 2, C elevado a 2, aqui expoente 1 sobre 2. Como resultado, isso é mais ou menos C multiplicado pela raiz de índice 2, raiz quadrada. Aqui está, módulo elevado a 2 do momento linear, mais massa de repouso elevado a 2, C elevado a 2. Pronto. Então nós construímos aqui a energia relativística. Por que estou refazendo? Pelo fato de que ao passar o expoente 2 como expoente 1 sobre 2 para o outro lado da igualdade, eu esqueci do C elevado a 2 e aqui está a correção. Esse é o termo. Agora vamos, feita a correção, vamos aqui definir a força. Vamos definir a força, o tensor de ordem 1 representativo da força em espaço
tempo de 4 dimensões. Mais especificamente, aqui em espaço-tempo de 4 dimensões de Minkowski. Pois bem, então vamos definir a força, sim, o tensor força, as componentes contravariantes, ou seja, o índice está na parte superior, com μ, isso é igual, definido como a derivada de Pμ em relação ao tempo próprio. Um detalhe importante que deve ser considerado é que esse tempo próprio, a derivada do tempo próprio, vamos escrever, a derivada do tempo próprio em relação ao tempo t é igual a 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por c elevado a 2, esse expoente 1 sobre 2, e isso é equivalente a lambda elevado a menos 1. Aqui está a derivada do tempo próprio em relação a t. O tempo próprio, como sugere o nome, a definição, tempo próprio é a medida de tempo realizada por relógios sincronizados em um determinado sistema de referência vinculado a um determinado observador, um determinado referencial, e sobre o próprio observador, o observador observando, analisando um relógio que mede intervalos de tempo em sua quarta dimensão. Então, o seu próprio relógio fixo no referencial mede necessariamente o tempo próprio para aquele tal referencial, para aquele tal observador. Muito bem, e esse tempo t é o tempo tal como aferido em relação a o intervalo de tempo entre dois eventos, tal como aferido por um observador que está em movimento retilíneo uniforme em relação ao observador principal. Então existem duas medidas. Uma é a medida de tempo associada ao observador em si, quando este observador analisa o seu relógio. Então este é o tempo próprio para o observador 1, e para o observador 2 nós temos um outro intervalo de tempo. A relação entre esses intervalos de tempo aqui está expressa dessa forma. Então aqui Fμ é o tensor de ordem 1 representativo da força em espaço-tempo de 4 dimensões de Minkowski. O espaço-tempo de Minkowski de 4 dimensões. Fμ, derivada do momento linear, Pμ de tal, ou seja, o infinitésimo de tempo próprio. E esse Fμ, nós sabemos que vamos escrever aqui, Fμ pode ser reescrito como dPμ dt multiplicado por dt de tal. E então dt de tal é igual a lambda, ou seja, lambda dPμ dt. Podemos reescrever dessa forma, onde lambda é esse termo elevado a expoente menos 1 sobre 2. Vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.